Que grande alegria, irmãos, estarmos aqui reunidos, louvando ao Senhor, nesse tempo especial que só Ele tem e tem para as nossas vidas. É um grande prazer nós nos reunirmos com o nosso Pai e adorarmos o nome dEle, Ele que nos deu vitória, que venceu a morte e é poderoso, e é um poder que está conosco, um poder do qual vivemos os nossos dias também, um Deus que ontem, hoje e será eternamente, e é nele que o nosso coração se volta e se atenta quando nos reunimos. Que especial, irmãos, nós estamos aqui em todo esse tempo com o nosso Senhor, e esse é o momento do qual agora nós teremos com a sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante em tudo aquilo que Deus tem para nós. Mais uma vez na tua presença, orando, falando a ti, contigo, Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque estamos na tua casa, estamos em meio ao teu povo, te adorando nessa noite, Senhor Deus. Nos reunimos aqui, Senhor Deus, porque somos igreja, somos povo teu. Estamos aqui, Senhor Deus, procurando, ó Pai, ouvir, entender, compreender e experimentar, ó Pai, a história que o Senhor tem escrito, ó Pai, e pretende em cada detalhe somar e escrever nas nossas vidas. É para isso que nós estamos aqui. Obrigado por estarmos aqui enquanto igreja tua e enquanto também abrimos a tua palavra, principalmente nessa noite, que aqui o nosso coração se aquete aos teus pés, que a gente, Senhor Deus, venha de fato, ó Pai, se render aos teus pés para te ouvir. Está, ó Pai, como Maria aos pés de Jesus, com o coração atento, com a mente aquietada, Senhor Deus, para ouvir cada preciosidade do que o Senhor tem a dizer para nós, porque eu creio, eu estou certo, Pai, que o Senhor tem. É assim que nós oramos, é assim que nós consagramos esse tempo ao Senhor, no nome santo de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós chegamos em mais um mês do ano, o ano não para, o ano corre, já concluímos uma primeira parte do ano, saímos do mês de junho, e seguimos aqui com esse assunto que a gente começou em junho, vamos esticá-lo até esse mês ainda, falando de obras, irmãos. E por que temos gastado tanto tempo falando de obras? Porque nós temos olhado para as nossas vidas, temos percebido que o nosso Deus é um Deus de realizações, é um Deus que tem a sua igreja para edificar, que nem nós cantamos aqui. E coisa nova, coisa grande, a novidade que é acrescentada pelo Senhor, nós queremos que venha por meio das obras que Ele realiza no nosso meio, quer em termos individuais, quer em meio à sua igreja. Então nós temos empreendido esse tempo, essa dedicação, olhando para a maravilhosa história de Neemias, uma história que eu tenho olhado com tanto apreço nesses dias em que a gente tem se dedicado a ela, e que tema, que personagem maravilhoso para a nossa reflexão, para o nosso aprender, meus irmãos. Nós temos visto que Neemias é esse homem da obra, esse homem da agitação, e ele é aquele que começa a viver esse desenrolar dessa história de obras já logo no primeiro capítulo. Ele é alguém que está lá na cidadela de Suzã, mas ele se importa e se interessa, ele sabe, ele percebe por meio de um relatório denso e pesado que tem obra para fazer. E aí na semana passada nós vimos que ele então vai começar essa obra, e ele começa de um jeito que tem muito a nos ensinar, quando a gente se dedicou a pensar e a refletir na semana passada sobre a oração, sobre a experiência da oração em meio às obras que a gente tem a empreender, a construir. A gente se dedicou a isso a semana passada. Mas hoje o nosso grande assunto é pensar da seguinte forma, meu irmão: é a gente se lembrar de que toda e qualquer obra, ela só acontece quando nós temos recursos disponíveis. E quando nós estamos pensando e entrando nessa ideia de recursos disponíveis, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de mão de obra, de pessoas que podem, que possam, que devem envolver, botar a sua mão no processo propriamente dito, como nós também estamos falando de materiais, não é? E tanto uma coisa como a outra, elas fazem parte daquilo que nós chamamos de providência para a obra. E esse é um ponto muito importante para a gente refletir quando a gente passa por esse assunto, porque tem obras e obras. Existem muitas obras que elas vão acontecer, elas vão se desenrolar sem maiores dificuldades. Por quê? Porque são obras simples,
Obra simples envolve pouca mão de obra, envolve pouco material, envolve pouco investimento, é aquele tipo de obra que não consome tanto em termos de decidir a fazer ou botar para acontecer ou se envolver para acontecer. Mas existem outras obras que são muito mais volumosas. Essas obras são reformas estruturais, são processos grandes, envolve grandes derrubadas de algumas outras coisas para edificação de novas ou ir para coisas realmente do zero. E para essas grandes coisas a gente sabe que são decisões que às vezes são caras, requerem investimento, requerem grande soma de recursos para que saiam do papel e de fato aconteçam. Porque são grande a soma de recursos materiais, de mão de obra que requerem para que essas obras de fato aconteçam. E quando nós olhamos aqui para esse episódio de Neemias, ele é alguém que está aqui aspirando então a entrar com tudo nessa grande obra, mas é uma grande obra, não é obra pequena. Não é obra limitada, não é uma obra que você resolve muito facilmente, começa a tomar decisões e começa a fazer. Mas ela tem uma proporção muito grande, nós vamos ver isso aqui em alguns detalhes. E justamente por ser uma obra grande, exige e requer muitos recursos, requer muita mão de obra, requer muitos materiais. E para alguém que não estava numa situação favorável, como era o caso do nosso personagem bíblico aqui, Neemias. Porque Neemias, ele estava como algo como que se fosse um escravo, ele era um servo do rei, mas ele era um servo. Ele não tinha recursos dele mesmo. E ele tinha uma grande aspiração de fazer uma obra que não era o interesse da nação da qual ele servia, era um interesse, vamos dizer assim, particular. Era essa grande obra que Neemias tinha por fazer. E é nela que nós vamos nos dedicar hoje, no capítulo 2 do livro de Neemias. Abra lá comigo, Neemias, capítulo 2. Nós iremos nos dedicar hoje aos 9 primeiros versículos desse capítulo. Neemias, capítulo 2, dos versículos 1 ao 9. Leio aqui na Nova Versão Transformadora, acompanhe comigo, que diz assim. Já faço na medida do que for possível com alguns comentários. A partir do versículo 1 diz: No mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu, Neemias no caso, estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. E então o rei me perguntou: por que você está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Eu fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Olha, rei, como meu rosto não pareceria triste. A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. E então, depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? E quando voltará? E então respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente, e ele atendeu ao meu pedido. O rei foi favorável àquele pedido de Neemias. 7. E disse também o rei, Neemias, perdão. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. E peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira, pois precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a estes pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim.
E então eu fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. E além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Irmãos, vamos aqui a alguns detalhes bem interessantes dessa leitura que nós fizemos aqui. Versículo 1, ele diz então que Neemias, no mês de Nisan, como nós lemos aí, ele vive todo esse episódio aí do qual nós vemos aí, era o mês de Nisan. E aqui, o que acontece? O mês de Nisan refere-se ao antigo calendário lunar hebraico, ou seja, historicamente a gente consegue ter uma precisão muito certeira de quando era esse período do ano para nós aqui. O mês de Nisan é algo como se fosse entre os meses de abril, podendo chegar até maio. Eu quero lembrar que lá no capítulo 1, quando toda essa história começou a se desenvolver, lá no versículo 1 do capítulo 1, lá dizia que aquele era o mês de Quisleu. Então, pastor, por que você está chamando logo esse destaque aqui? O mês de Quisleu se dava entre o mês de novembro a dezembro. Foi quando Neemias começou a viver toda essa história, entre novembro e dezembro do ano anterior. E aqui, quando tudo isso se desenrola, é entre mais ou menos o mês então de abril e maio. Então a gente está falando de uma janela de tempo aí que sai de 4, podendo chegar até 6 meses. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco melhor desse meu comentário aqui. Mas o fato é que era então, depois de longo esse tempo que já era longo para Neemias, ele estava servindo então estava servindo vinho ao rei. Por que ele estava servindo vinho ao rei? Porque antes de qualquer comida ou qualquer bebida que o rei ingerisse, o copeiro do rei era aquele que experimentava aquilo, porque se estivesse envenenado, ele ia salvar a vida do rei por meio do seu papel ali, que estava ali para aquela função. E Neemias estava num daqueles momentos corriqueiros cotidianos do qual ele estava ali na presença do rei. E o versículo 1 diz então que ele estava triste como ele nunca tinha estado. E o que acontece então, versículo 2? O rei percebe tudo isso. O rei percebe tudo isso e pergunta, ou seja, o rei se importa. O rei não tinha o papel, gente, de se importar. Ele era um empregado, um servo. Era simplesmente alguém que estava ali para servir. Mas a gente vê que havia um envolvimento de proximidade, um envolvimento emocional desse convívio que havia entre os dois. E o rei se importa. E aí Neemias, então, ele fala para a gente no versículo 2 que ele ficou com medo quando o rei perguntou sobre aquela tristeza dele. E às vezes a gente pode até hoje, lendo o texto, falar assim, por que Neemias ficou com medo? Normal, todo mundo tem motivos para se estar triste, não é? Principalmente diante dos motivos que Neemias citou aqui. Mas por que Neemias ficou com medo de falar? Porque Neemias estava tocando num tema delicado com o rei. Ok? A nação de Judá, que era do povo de Neemias, era uma nação que era uma nação serva, era uma província que era subjugada pelo governo aqui da Pérsia, desses tempos aqui. E o que Neemias tinha a dizer sobre a tristeza dele não era algo fácil, era algo sensível, relativo ao que? A outros eventos que já estavam acontecendo naquele lugar lá. O livro anterior a Neemias é o livro de Esdras. Esdras é um livro totalmente paralelo a Neemias. E se você depois estudar a fundo o livro de Esdras, você vai perceber que essa região estava dando alguma certa, não dor de cabeça, mas estava dando algum estresse para o rei já de algum tempo atrás. Porque Esdras já tinha voltado com uma galera para lá para reconstruir, para edificar a cidade, só que tinham vários povoados ao redor ali que não queriam o bem de Jerusalém, não queriam o bem de Judá. E eles começam a fazer um certo tipo de intriga, um certo tipo de oposição. Eles mandam carta com fake news lá para o rei, lá em Esdras 4 está falando sobre isso. Há um ponto que o rei cansa daquela situação e fala assim, olha, eu tinha liberado Esdras com o pessoal para voltar para reconstruir, mas para tudo por aí, dá um tempo, porque eu recebi cartas aqui, isso aí não está muito certo, para com tudo isso, não é? E hoje nós temos o quê? Uma realidade totalmente diferente daquele tempo. Hoje a gente vive numa sociedade, pelo menos, que se preze, que se diga democrática, a gente pode procurar nossas autoridades, a gente pode se pronunciar para eles, mas no tempo de monarquia, os reis eles têm todo o poder para fazerem o que quiserem, como quiserem, e não serem incomodados por isso. Mas aqui no nosso episódio, o que acontece? Neemias tem uma questão de
cunho totalmente particular, e ele está ali para falar para o rei sobre assim: olha, rei, você quer saber a minha tristeza? A minha tristeza é por causa daquela negativa que você deu lá, você mandou parar a obra lá na minha cidade. Lá minha cidade está destruída, rei, é por isso que eu estou triste. Para alguém que vivia na presença do rei, não era algo fácil, não era algo confortável e nem algo seguro, a gente poderia dizer assim. É por isso que ele fica com medo. Mas o versículo 3 vai dizer: apesar do medo, apesar do risco, Neemias ele responde com ousadia, com coragem, assumindo o risco. Ele fala assim: rei, eu estou triste por uma causa pessoal. E quando ele vai abordar a situação, ele não aborda de um ponto de vista político nacional, mas ele fala de uma perspectiva totalmente pessoal. É a minha terra, as minhas raízes, os meus pais estão sepultados lá e aquela cidade está em ruínas, as portas estão destruídas. No versículo 4 a gente vê isso, que é algo surpreendente, irmãos, para ver um rei meio que se interessar, se dispor por uma causa de uma nação que é uma nação escrava, é uma nação subjugada. Quando a gente vê ele dizendo para Neemias: o que você então quer que eu faça, Neemias? E aí a gente vê então que Neemias, depois de orar ao Deus dos céus, aqui a gente não vai ter uma precisão de como acontecer essa oração, será algo do particular, do coração de Neemias, ou se era algo do qual permitiu algum prazo de dias, mas ele orou em comunhão, em pensamento ligado ao Senhor, ele busca a direção de Deus e ele então faz um pedido ousado para o rei. Olha, rei, sabe o que eu quero? Eu não quero muita coisa não, rei. Eu só quero férias aqui do serviço real. Eu só quero ir reconstruir a minha cidade, que é uma cidade a qual não tem nenhum interesse aqui do seu ponto de vista nacional, do seu reinado, mas eu quero construir a minha cidade, rei, se você quer bem saber. E o versículo 6 vai dizer ainda que a rainha estava do lado. Depois a gente vai entender um pouquinho algum detalhe nisso. Mas o rei, ele dá vazão para aquela conversa, ele dá abertura, fala: quanto tempo você quer ficar lá? Quando você voltará? Então, na medida que Neemias responde, o rei topa. O rei topa. Tem grandes coisas acontecendo aqui, e o rei atende ao pedido. E aí é interessante, porque no versículo 7, Neemias ele é mais ousado ainda. Por que ele é mais ousado ainda? Porque Neemias já tinha pedido grandes coisas. Mas para que Neemias, conforme o que a gente vê no texto, é como se ele dissesse aqui: olha, rei, já que eu estou aqui, aproveitando, sabe aquela ideia? Aproveitando, já que eu já pedi uma coisa, a cara ficou, né? Fiquei aqui confortável, vou pedir um pouco mais. Ó, o rei está facinho aí, eu vou colocar alguns pedidos a mais. Aproveitando que estou aqui, eu vou pedir um extra. Olha, eu queria a carta, sei. Porque eu vou passar por nações de um monte de gente que não quer o bem da minha nação. E eu quero ir com respaldo real, dizendo assim: olha, isso aqui a gente está passando aqui, estou indo com o povo aqui, a gente vai reconstruir lá, mas a gente não fugiu lá de Suzã, a gente não está indo a esmo, a gente não está como fugitivo, mas a gente está indo com respaldo real para fazer o que a gente quer fazer. A gente queria só uma liberação, algo que, de alguma certa forma, iria também exigir aí uma certa exposição do rei a essa situação. Não é? E olha, rei, além da liberação do meu trabalho, além de ir reconstruir a cidade lá, também quero que você banque os materiais, rei, para essa obra. Olha como Neemias está sendo ousado aqui. Olha como ele está se enchendo de coragem e está fazendo grandes pedidos para o rei. E aí o rei, então, ele atende e Neemias reconhece que toda essa providência para a obra acontece. Por quê? Porque a bondosa mão de Deus estava sobre ele, versículo 8 diz. E o rei não somente deu tudo aquilo que Neemias pediu, como o rei deu aquilo que Neemias não pediu ainda, porque o rei ainda garantiu escolta real para aquela viagem. Viajar com a guarda do rei, protegendo todo aquele movimento ali. Então a gente está vendo que Deus ele faz algo muito grande aqui. A gente vai então aos pontos do que a gente vai observar nesses versículos aqui. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para nós aqui hoje, nessa noite, aqui diante desses versículos. Quando a gente fala sobre obra, sobre construir, sobre sermos construtores, nós precisamos entender esse conceito do bom construtor que está envolvido por inteiro na obra da qual ele é chamado a fazer. Porque é isso que nós vemos exemplarmente aqui na figura de Neemias. Neemias, desde o capítulo 1 lá, ele se importa, ele se interessa pela obra, ele vai perguntar, ele recebe o relatório. E eu quero chamar a tua atenção que ele ficou de 4 a 6 meses em jejum e oração.
Semana passada a gente gastou um tempo aqui prestando atenção na oração de Neemias, mas não foi assim, uma noite ele sentiu uma angústia, ele se colocou diante do Senhor, ele fez jejum um dia e está lá, Senhor, eu quero a resposta. Mas é um Neemias que entende que ele tem coisa para fazer, coisa certa, coisa séria, coisa expressiva, e vai buscar a direção do Deus para que esse Deus abra as portas de realização adiante no caminho dele. É alguém que está totalmente envolvido, ele não consegue mais viver a sua vida comum, indiferente àquilo que é causa, que é princípio para ele. Chega um ponto que ele está na presença do rei, na mansão real daquele tempo, no império que existia daquele tempo, e ele não consegue se alegrar, porque a causa que urge dentro dele é maior que tudo aquilo, e toma ele por inteiro. E é aquele também que, quando vai dar qualquer tipo de resposta diante desses desafios, dessas oportunidades de construção, é alguém que está buscando um caminho de dependência de Deus, de estar debaixo de oração, buscando a direção do Senhor sobre o que dizer. Porque quando o rei coloca a pergunta objetiva para Neemias sobre o que você quer, ele se volta para Deus em dizer assim: Deus, me ajuda a responder essa, porque eu sei do que o Senhor já preparou e eu quero alcançar o que o Senhor já preparou. É Neemias que está totalmente envolvido com essa obra. A gente vê esse primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui para mim e para você: esse construtor que corre riscos, não é? Porque ele é o que é de verdade, ele está vivendo tudo isso, ele vai viver, ele vai trazer à tona para fora tudo isso. Ele é sincero com o rei, mesmo que isso pudesse custar um enorme prejuízo. Ele estava ali de alguma certa forma confortável, bem estabelecido, dentro de uma função, dentro de uma normalidade, um novo normal daquela sua realidade de exilado. Ele poderia muito bem dizer assim, como a gente já disse em outros domingos: o que tem para hoje é a minha vida, eu sozinho não vou fazer verão, andorinha sozinha não faz verão, não sou eu que vou fazer. Mas ele, de fato, é alguém que entende assim: eu estou na presença do rei que assume decisões, e eu caminho diante do Senhor a quem eu sirvo, que é Senhor dos céus, Senhor de todas as coisas. Então, ele é sincero com o rei, mesmo quando o assunto era tão crítico e delicado. Ele é exigente ao que se pede, ele não pede pouca coisa, meus irmãos. E por que ele é tão ousado? Porque ele era pidão? Porque ele não tinha medo, ele não tinha limites? Não, porque ele tinha certeza que ele estava pleiteando uma causa correta diante de Deus, acima da linha dos governos humanos, e aquilo era algo do interesse maior para ele, ele não poderia se omitir aquilo ali. Ele é exigente quanto ao que se pede, e ele pede ainda mais do que foi oportunizado a ele pedir. Ele podia muito bem falar assim: já levei o lucro, né? Agora já ganhei a liberação, agora eu vou buscar outros patrocinadores, ou vamos buscar qualquer resto de lenha, madeira por perto, vamos ver o que a gente vai fazer depois. Não, ele percebe que debaixo de oração Deus está abrindo caminho favorável para as obras que têm a ser feitas, e ele fala: agora é o momento, estou sentindo a direção, existe um rei aqui humano que está abrindo caminho para os feitos, para a realização do Senhor. Eu estou na oportunidade, eu vou assumir esse risco, eu vou viver essa intensidade dessa decisão, dessa colocação, dessa busca. Eu sou a pessoa da situação e eu não vou me omitir a esse papel que eu tenho a desempenhar aqui. Ele pede com ousadia, Neemias corre riscos. E o terceiro ponto que eu cubro aqui nessa noite conosco, irmãos, é esse aspecto maravilhoso da bondosa mão do Senhor, que é providência na vida daqueles que o amam e o servem, como foi aqui para Neemias. Isso é muito chave, a gente vê que essa providência do Senhor, ela é o caminho do qual Deus preparou para que tudo aquilo acontecesse. Porque é Deus, a gente precisa perceber essa grandeza de Deus que está em tudo, construindo, agindo, elaborando os contextos dos quais o grande plano dele vai acontecer e vai se desenrolar. Nós precisamos perceber esse Deus que faz o rei perceber que Neemias estava triste, mas é o Deus que faz o rei perceber que Neemias estava triste no dia certo, ou seja, aquele dia que Deus também já trabalhou o coração do rei para estar sensível a pedidos, a atender pedidos, a ser benevolente. Um momento do qual também a rainha estava sentada ao seu lado. Alguns estudiosos vão entender aqui que o fato disso estar no registro bíblico implica na grande possibilidade de que a rainha foi influente também na decisão ali de dar uma força ali para Neemias junto do rei diante daquilo que estava sendo decidido.
Porque, quer queira, quer não, mulheres também influenciam com certeza as decisões dos maridos, não é? E até isso foi providencial, porque estava ali alguém de falar assim, puxa, ele está sofrendo, ele está triste. É uma linha muito interessante que fala sobre isso. É a providência de Deus que faz o rei se interessar em perceber que Neemias está profundamente angustiado, e que faz o rei se dispor e dizer, um rei falando para o seu servo, para o seu escravo, ó escravo, ó servo, o que você quer que eu faça para você? Um Deus que faz isso. Um Deus que topa, Deus que providencia, um rei que topa o pedido ousado de Neemias. Um rei que libera o Neemias para aquele trabalho. E a gente vê que isso não é pouca coisa. Quem é que de nós vai chegar no trabalho e falar assim, olha, de alguma certa forma continua mantendo o meu sustento aí, que eu tenho alguma coisa para fazer e me patrocina para que eu cuide de coisas particulares? Foi algo dessa grandeza aqui que Neemias estava experimentando ali. Não é? Um Deus que providencia, um rei que libera a reconstrução das portas e muros de uma cidade que estava subjugada. Um rei que atende pedidos extras de Neemias. Quando Neemias vem pedindo mais, o rei falou, tá bom, vou dar, ok, eu vou dar até aquilo que você não pediu também. Providência de Deus por meio da vida daquele rei que serviu a Neemias e a nação de Judá, com as cartas, com os materiais para uma causa que nem era uma causa daquele reino. Um Deus que dispõe de providência por meio de homens. Neemias já tinha pedido o normal, o extra, e a escolta ainda vem para servir toda aquela missão. E nós vemos aqui que Deus, ele preparou tudo, ele oportunizou tudo, à medida que Neemias olha e volta-se e fala assim, Senhor, eu não quero sair omisso disso aqui, eu não quero ficar reservado no meu canto, mas eu quero correr atrás das obras que o Senhor pode realizar no meu tempo, e eu quero ser o agente disso tudo, Senhor. E a gente vê que Deus prepara tudo, Deus prepara os recursos, Deus preparou aqui as decisões, Deus preparou o coração do rei, Deus preparou os materiais para que tudo isso pudesse avançar e caminhar. Irmãos, aplicando isso para nós aqui nessa noite, para nós que somos filhos do Senhor, que temos as nossas obras, conforme nós temos refletido, temos as coisas a construir nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa igreja, nas nossas comunidades, nos locais onde Deus tem nos colocado. Nós precisamos entender claramente as causas certas às quais Deus tem nos colocado, tem nos envolvido, e perseverar quanto a essas obras por fazer. Perseverar. Por que perseverar, irmãos? Porque hoje em dia nós estamos num tempo muito imediatista. Nós falamos isso um pouco hoje na IBD aqui. A gente quer tudo para ontem, a gente quer ver a resposta, a gente quer fazer 2 noites de oração e achar que Deus já está atrasando, está demorando para vir com a resposta dele. Nós queremos muitas vezes que Deus haja conforme o timing, o tempo preciso, o desenrolar, o andamento, o cronograma, o projeto do qual nós queremos. Mas nós precisamos entender que enquanto nós buscamos, enquanto nós dependemos, Ele de fato, reconhecendo a gente como inteiros que estão perseverantes nessas grandes obras, Ele vai estar trabalhando em favor daqueles que esperam nele, conforme a palavra nos diz. Temos que ser chamados aqui, conforme o exemplo de Neemias, a não desistir, a perseverar pelas grandes obras, pelas grandes causas, pelas grandes questões e projetos que Deus tem colocado nas nossas mãos, para que a gente construa, para que a gente edifique, para que a gente faça acontecer como instrumentos de Deus da parte daquilo que Ele vem preparando, mas no tempo de Deus. Nós falamos e refletimos e buscamos muito pensar sobre a vontade de Deus, mas não se diz respeito somente à vontade de Deus, mas é a vontade de Deus no tempo de Deus, que é o tempo certo e perfeito. E enquanto o tempo de Deus não amadurece dentro das respostas do que Deus está trabalhando, preparando da forma correta, nós devemos desistir, nós devemos resistir, nós devemos continuar, não desistir, perseverar diante daquilo que temos orado, buscado para construir. Porque enquanto esperamos, enquanto dependemos, a nossa fé vai sendo apurada, ela vai sendo edificada também, e Deus vai preparando muito além daquilo que a gente sequer tem em mente para pedir. Porque aqui diante da direção de Deus, Neemias não conseguiu somente aquilo que ele pediu,
mas ele conseguiu aquilo que ele pediu, ele conseguiu também as coisas extras e novas que surgiram ali daquela situação, e muito mais daquilo que ele também sequer tinha em mente em pedir. Deus concedeu a ele, porque depois de um processo de meses de oração, de jejum, de busca, ele alcançou o que Deus preparou no tempo dele. No tempo de Deus foi preparado tudo aquilo que Deus tinha para aquela situação. Mas tudo isso para um construtor que estava, de fato, envolvido por inteiro com Deus em meio a esse processo. A oração que nós vimos na semana passada nos mostrou isso, e é muito bonito olhar para aquela oração e falar assim, nossa, que rendição maravilhosa, mas não foi uma noite, não foi um episódio, foi um processo. Quero chamar também a atenção para nós, nosso tempo que tenho dito esses dias aqui, que Neemias é uma grande lição para todos nós a respeito de rompermos com as nossas zonas de conforto, porque as nossas zonas de conforto, elas são limitantes, elas impedem que que nós vivamos o novo, elas nos retêm o novo, o renovo, as reformas, as construções, os novos prédios, as novas edificações que Deus tem para as nossas vidas. E muitas vezes romper a nossa zona de conforto implica assim, experimentar os riscos que às vezes a fé vai nos desafiar a experimentarmos. Experiência da fé, experiência de depender de Deus. Às vezes são riscos humanos, são riscos naturais, mas se estivermos pautados na confiança em Deus, na dependência de Deus, com ousadia e coragem, Ele nos levará ao tempo dele a alcançar as vitórias que Ele tem para nós, e nós não podemos nos esquecer disso. Hebreus 4,16 diz lá no texto do qual fala e afirma a Cristo como nosso sacerdote, o versículo diz, olha, assim sendo, tendo Jesus como nosso sacerdote, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É o risco de depender, é o risco de entender que assim, na zona natural, dentro dos confortos humanos, muitas vezes seremos desafiados, aquilo exigirá da gente, mas se estamos dentro do plano certo, do propósito correto, das causas corretas, daquilo que Deus espera de nós, seremos agentes de coisas poderosas da parte de Deus. Porque que sentido faz nós vimos a igreja cantarmos sobre um Deus que é poderoso e depois no meu dia a dia, no meu cotidiano, querer viver uma vida de retenções, de não tomar riscos, porque de alguma forma eu só acredito naquilo na onde eu toco, na onde eu piso. Isso não inclui, não envolve, não é o campo da fé. O campo da fé é aquilo que nos desafia, mas não é uma loucura, é algo que nos desafia debaixo da segurança, da condução da mão de Deus. Se nós vemos aqui que Neemias ele estava ciente daquilo que ele estava pelas causas certas, pela vontade de Deus, e mesmo com todos os ventos aparentemente contrários e não favoráveis, ele vai na ousadia do Senhor pleitear coisas grandes e poderosas. Porque acima daquele rei humano, ele entendia que ele tinha um Senhor dos céus diante dele. E quantas vezes nós estamos olhando para as nossas vidas, nós estamos vendo reis humanos, estamos vendo barreiras humanas e estamos achando que não temos possibilidade de novas construções, obras, edificações, projetos, avanços, porque esses motivos estão estabelecidos, sendo que temos o Senhor Deus dos céus conosco também. Temos que ter esse risco, essa entrega, essa dependência da qual nós vemos na vida, na história de Neemias. E o terceiro ponto maravilhoso, porque a bondosa mão do Senhor estava sobre a vida de Neemias. A bondosa mão do Senhor está sobre nós aqui hoje. É a bondosa mão que quer realizar coisas grandes, poderosas nesse tempo aqui também. E é o mesmo Senhor com mãos poderosas que agiu lá em favor de Neemias, Ele também quer fazer aqui, Ele também quer fazer na história da sua família, nas suas histórias individuais, pessoais. Ele quer que as grandes obras saiam do papel, mesmo diante dos maiores desafios, porque Ele é o viabilizador. Tem a ver com Ele. Hoje, pela manhã, eu citei esse versículo que eu tinha preparado para nós aqui hoje à noite também, versículo de Jeremias 29:13, que diz, olha, Deus dizendo, olha, vocês vão me buscar e vão me achar
quando vocês buscarem de todo o coração. A gente vê um Neemias que passou meses aqui falando, olha, alguma coisa tem que acontecer, eu não vou seguir com a minha vida comum, fingir que Jerusalém não existe, fingir que o povo de Deus nacional, que tinha uma história poderosa de reis dependentes do Senhor, que viveram grandes vitórias, como se isso tivesse ficado para trás, eu estou aqui no meu novo normal e esquece tudo. Não, ele ficou orando, ele ficou jejuando, ele ficou confiando no Senhor, aquele relatório intenso e denso que ele tinha, mas confiando no Senhor, ele ficou naquela entrega. O final do capítulo 1 a gente vai ver que ele entendia, orava e buscava por um tempo em que tudo isso pudesse ser viável e favorável. E passaram-se meses. Final do capítulo 1 diz que ele orava pedindo que Deus concedesse êxito, de que o rei fosse favorável a ele. Isso não aconteceu num piscar de 2, 3 dias. Levou-se meses, mas meses do quais ele perseverou. A bondosa mão de Deus está aqui para nós, para o nosso tempo, para a nossa geração, para as nossas histórias também. Mas a grande questão que temos que nos haver é o quanto nós temos buscado para valer, com entrega, com rendição, com prioridade, com plenitude de todo esse projeto do qual nós temos diante de nós, daquilo que Deus já tem colocado diante de nós, enxergar. Porque Deus tem obras grandes, profundas, impactantes, sobre-humanas para fazer, coisas do sobrenatural, da grandeza, da dimensão, da proporção de Deus. Ainda que aparentemente tenhamos desafios diante de nós, Deus é o Deus que com a sua bondosa mão nos abençoa e tem grandes coisas, tem milagres para o nosso tempo também, tem coisas dos quais nós vamos nos deparar e entender claramente que só poderia ter sido a bondosa mão do Senhor conosco para viabilizar todo aquele acontecimento também. É o mesmo Deus. São as mesmas bondosas mãos que estão diante do nosso tempo, diante do nosso momento, diante da nossa geração. E este é o momento, irmãos, do qual nós paramos e nos voltamos diante de Deus à luz do que nós vemos no exemplo de Neemias aqui. Como nós estamos diante de Deus em meio a esses processos? Nós somos pessoas que temos vivido histórias particulares com Ele, permitindo que possamos de fato viver as grandes obras que Ele tem a realizar na nossa vida? Ou somos pessoas fragmentadas? Vivemos somente compartimentos? A gente vê que depois que Neemias tomou ciência das coisas que ele tinha a viver e a construir, a vida dele virou totalmente um foco, uma direção, buscando aquilo que Deus tinha, que ele cria que Deus tinha para fazer, e de fato tinha como fez. Mas quem somos nós? Somos aqueles que vamos se adaptar a novos normais da nossa vida, como se a gente não tivesse um Deus do alto diante das nossas vidas também? Que tipo de construtores somos? Somos do tipo que assumem riscos para viver os grandes projetos de Deus? Conviver diante do temível e poderoso Senhor implica em muitas vezes sim, sermos desafiados com as nossas estruturas, sermos confrontados com as nossas falhas. Falamos isso aqui hoje pela manhã na EBD. Aí abrir a Bíblia e entender assim, olha, a Bíblia é autoridade sobre a minha vida, tantas vezes o meu coração humano nem sequer vai estar na disposição de querer ouvi-la ou buscá-la, porque tantas vezes nos desafia, nos convoca a mudanças que às vezes dá trabalho para nós. Mas nós precisamos estar em completo ato de submissão, correr o risco de estar na presença daquele que transforma tudo ao nosso redor, e transforma do ponto de vista externo e do ponto de vista interno também. Corremos os riscos para que as grandes obras da parte do Senhor aconteçam no nosso entorno das nossas vidas também. Nos comprometemos com isso, sem abrir mão de viver o que Deus de fato deseja para nós, para vivermos a bondosa mão do Senhor, que é providência sobre as nossas vidas, sobre os nossos tempos, sobre as nossas gerações também, irmãos. Providência. Temos sentido essa providência de perto? Temos percebido o agir dela? Porque esse é um tempo do qual nós devemos olhar e falar assim, eu quero perceber a bondosa mão de Deus viabilizando coisa grande. Porque às vezes atuar aqui numa zona de vida em que simplesmente eu esteja para passos dos quais eu tenho controle, isso você estará protagonizando uma vida cristã de piedade na presença de Deus, mas que às vezes tem a sua proporção. Sendo que Deus, certamente Ele olha para nós, para uma congregação dessa, e Ele fala assim, eu quero ver uma igreja cheia de Neemias para pensar em quanta obra poderosa eu vou fazer por meio da vida desses crentes.
Ele não nos quer ver, enxergar que a gente tem alguma pequena parcela a contribuir. Mas se a gente entender que não se trata de nós, nem dos recursos humanos, mas dos recursos dos céus que provém da poderosa e bondosa mão do Senhor, as grandes coisas do Senhor podem sim acontecer. E nós devemos viver isso que nós cantamos aqui, nos render aos pés do Senhor, dizer assim: Senhor, o Senhor é tudo que nós precisamos para viver, sim. Eu vou perseverar aqui diante das obras que o Senhor já me mostrou que elas precisam acontecer. E eu vou orar pelas novas das quais eu nem tenho relatório, nem tomei ciência, mas que o Senhor quer me usar para que eu de fato esteja envolvido em essas obras também. Eu vou experimentar os riscos os quais estão para a minha vida, para servir e experimentar a dimensão poderosa do que o Senhor faz, e presenciar, e testemunhar, e se deparar com um Deus poderoso, mostrando o seu poder em episódios da minha vida, escrevendo a história da nossa vida, percebendo o agir, a inferência, a entrada, a ação poderosa que esse Deus faz pessoalmente com a história da nossa vida. Porque foi isso que Neemias experimentou, de uma forma muito maravilhosa. Eu quero encerrar esse tempo aqui, irmãos, pensando nisso, que Deus quer nos abalar, Deus quer fazer de nós, sim, mais e mais Neemias com histórias poderosas, cheias de vida, cheias de realizações na presença dEle. Ele quer operar poderosamente por meio das construções que Ele tem a realizar por meio das nossas vidas, e nós devemos nos abrir, nos dispor, nos submeter, nos render aos pés dEle, e experimentar aquilo que só Ele pode fazer, porque Ele é o Deus que de fato tem as bondosas mãos que podem fazer tudo diferente nas histórias das nossas vidas, e nós não devemos fugir disso de forma alguma, meus irmãos. A história de Neemias é linda, é maravilhosa, e Deus quer fazer lindas histórias nas nossas vidas também, que experimentem as bondosas mãos do Senhor agindo nas nossas vidas, histórias particulares também. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, é assim que estamos aqui, Senhor Deus, curvados na Tua presença com nossa mente e coração. Queremos viver as grandes realizações do que o Senhor quer construir por meio das nossas vidas, ó Deus. Às vezes vivemos em dias, ó Pai, em que a nossa limitação humana quer viver coisas rápidas, imediatas, ou coisas confortáveis, Deus, diante daquilo que os nossos olhos podem ver ou enxergar ou controlar. Mas somos o povo Teu que foi um povo Teu chamado para viver pela fé. Somos um povo que foi chamado para viver debaixo da dependência. Somos um povo que foi chamado para viver como agentes do reino de Deus, do reino poderoso de Deus, pessoas que expressem o poder que vem do alto, ó Pai, mesmo que por meio de vidas limitadas, Senhor Deus. E queremos, Senhor Deus, viver grandes histórias da parte do Senhor, e para isso estamos aqui diante do Senhor hoje, e rogamos pelas Suas bondosas mãos nas nossas vidas também, nos nossos contextos, diante dos nossos reis humanos, diante das barreiras, diante dos impasses, das aparentes muralhas. Não há problema grande para o Senhor, não há dificuldade que não possa ser, ó Pai, superada. E certamente, ó Pai, grandes milagres e feitos o Senhor tem a realizar no nosso meio, e queremos, como Neemias, viver a dimensão, a grandeza do Senhor, Deus, construtor na nossa vida e que nos faz construtores contigo também. Então, Senhor Deus, nos toma por completo diante daquelas coisas que o Senhor tem separado para a gente servir aqui na igreja, ter prazer em botar a mão na massa, em construir, em edificar o reino. Também nas nossas famílias, a sermos famílias do Senhor, famílias que brilhem a Tua luz. Pai, também diante das nossas vidas pessoais, aquilo que temos vivido em meio ao dia a dia comum de tantas pessoas que não conhecem esse amor maravilhoso que vem da parte do Senhor. E estamos aqui, Senhor Deus, para sermos usados pelo Senhor, ó Pai. E estamos cindidos porque precisamos do Senhor, precisamos das Suas bondosas mãos. É por elas que nós clamamos nessa noite, Senhor Deus. Nos leve aos riscos da fé para viver a Tua vontade, para viver os milagres, para viver o poder que o Senhor tem a manifestar no nosso meio e para a nossa vida, Pai. Para que a gente realize aquilo que está no Teu coração, nos nossos dias, no nosso tempo também. Nós queremos viver, Pai. Por favor, faça isso. Nós assim oramos, nós assim pedimos, meu Deus, e Te clamamos. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós dirigimos essa oração, clamando pelas Suas bondosas mãos. Amém, Senhor. Amém.